Primeira coisa que você precisa entender para você ter no seu negócio, que você tem que evitar, é uma coisa que chama suposição fatal. Esse é um conceito de um mano que chama Michael E. Gerber. E esse é um conceito muito bom e eu gosto muito dessa ideia daqui, que é o seguinte: muito empreendedor, ele acha que, por ele ser muito bom em fazer um trabalho técnico, ele vai ser muito bom em ser um empreendedor. E esse é um erro muito grande, porque você ser muito bom em algo que você faz não quer dizer que você é muito bom em empreender. São dois conceitos completamente díspares. Então, onde você precisa ter a sua atenção muito focada? Você é muito bom no seu empreendimento? Legal, bacana, maneiro. Mas você precisa prestar atenção em parte de contabilidade, cliente, emissão de nota, como é que você vai ser o fluxo de caixa, como é que é o dia a dia, fornecedor. Então a suposição fatal, ela é exatamente isso, assim, tipo, eu sou um excelente editor de vídeos, que nem o Luca é. O Luca é um excelente editor de vídeos. Vamos supor que o Luca abra uma produtora. Ele é um ótimo editor de vídeo, ele é um ótimo filmmaker, ele é um ótimo produtor no que ele faz. Isso é incrível. Isso quer dizer que ele vai ter clientes suficientes para ele poder manter o negócio? Não. A gente conhece pessoas que eram muito bom em editar podcast. A gente tem um caso muito parecido, né? De pessoas que a gente conhece que é muito bom em fazer podcasts. Isso quer dizer que a pessoa vai conseguir manter por muito tempo uma produtora de podcasts? Não sei. Depende muito do como toca o negócio, o que tem por trás do negócio. Tem muitas coisas por trás de um negócio que elas são muito mais complexas do que a gente vê, do que apenas, eu sou bom nisso. Essa suposição, ela é muito matadora, velho. Conheço muita gente que cai. Gente que, eu sou um excelente cozinheiro, eu sou um excelente padeiro, eu sou um excelente costureiro, eu sou muito bom de moda. Eu tenho amigos que são excelentes em coisas de moda, foram abrir marcas de roupa, quebraram. Mas eu sou estilosíssimo, eu me visto super bem, eu entendo tudo de moda. Mas você não entende de negócio de moda. Você não consegue vender, você não consegue ter caixa. O seu bagulho é muito legal, para 5 pessoas. A sua ideia é ótima, mas ela não se mantém de pé. Como um side hustle, como você ter isso junto com o negócio, é pica. Agora, como você ter isso como uma coisa principal, talvez você precise adequar a sua ideia. Essa que é a grande sacada. Essa suposição fatal é muito importante. Então, nunca supervalorize uma parada técnica. Porque o negócio é muito mais coisas do que a parada técnica, né? E essa é a outra coisa também, assim, que você precisa saber. Encare a parte chata. A parte chata, assim, muita gente vai deixar o burocrático de lado. Finanças, contrato, planilha. Isso daí é a coisa mais, assim, crucial para sua empresa sobreviver. A parte chata é o que vai fazer a sua empresa sobreviver. Se a parte chata tá bem, o resto da sua empresa tá ótima. E aí, eu achei um conceito aqui, esse conceito eu achei muito legal. Existem 3 personas num proprietário de uma empresa, né? Tem o empreendedor, o gerente e o técnico. O empreendedor, pensa que essas são as tuas 3 cabeças, assim. São os 3 lobos que estão correndo na sua cabeça, assim, ó. Você precisa equilibrar os 3 lobos que tem na cabeça de quem tem um negócio. E o vídeo de hoje, ele tá especial, porque eu tô com uma série de dicas aqui que eu queria ter ouvido. Tem muito erro que eu já cometi aqui e que eu consegui pegar aqui de algumas dicas que eu achei, algumas coisas que eu separei. Essa aqui eu queria muito ter, precisava muito ter ouvido, assim, ó. Pensa que tem 3 lobos correndo dentro da cabeça de um cara que tem um negócio, tá? São 3 personas que tem dentro da sua cabeça. O empreendedor, o gerente e o cara mais técnico. Cada um desses é um lobo, tá? O lobo que é o empreendedor é o cara que é visionário, assim, o lobo visionário, tá? Quer lançar um lançamento, quer fazer uma loucura, uma coisa nova, quer ver uma coisa diferente, quer estar sempre criando a próxima tendência. Pá. Né? O gerente é o cara que ele tá lá pensando no presente. Tá? Então ele tá arrumando a bagunça, tá? Arrumando aqui, pipipi, tá sempre fazendo planilha, organizando número, taranã, 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 e tem o técnico. E o técnico é o cara, mão na obra, tá lá, pum, 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 não pode parar. Tá pau no gato, trabalhando. Se para, se sente culpado. Você tem que achar um equilíbrio desses 3. Porque se você é o cara que só trabalha, você não tá vendo o que você precisa fazer pra frente. E você cai no ostracismo. Se tá olhando só pra frente, você não tá olhando pras questões do dia a dia.
Se você tá só administrando as coisas, você não tá trabalhando e você não tá gerando novidade. Então precisa estar sempre no equilíbrio das três coisas. E é muito curioso, porque existe até algumas empresas, algumas pessoas que falam muito sobre a infância, a adolescência e o amadurecimento de uma empresa, né? Que a infância é essa coisa muito de você tá gerando ideia, tá fazendo coisa, essa empolgação, essa novidade, de estar criando, de estar trabalhando muito e tudo mais. E a adolescência é meio quando a empresa, ela tá, tipo, tá todo mundo sobrecarregado, tá cheio de coisa pra fazer, o dono da empresa tá cheio de trampo até as tampas, ele não consegue delegar, ele tá numa correria. E o amadurecimento de uma empresa, quando o dono ele consegue delegar coisas para as pessoas fazerem. Ele consegue fazer o que ele precisa fazer, mas ele sabe que a empresa consegue sobreviver quando ele não tá por perto. Isso é muito importante, essa criação desses processos da sua empresa. Óbvio que a gente tá falando aqui uma coisa que você já vai estar lá mais pra frente, mas você precisa olhar muito bem pra isso, assim. Porque se você for começar a criar um negócio, você querer só ser o cara que vai estar disruptando o mercado, vou disruptar, irmão, você tá fugido. Você tá fugido. Porque você vai ter um monte de planilha que você vai perder. Você vai ficar só planilhando, mano, você não vai estar vendendo. E se você tá só pensando em vender, tu não tá pensando em novidade. É tipo o cara que entra assim, eu vou vender só capinha de celular. Tipo, tá, beleza, um bagulho que funciona, se sustenta, tá, mas será que já não tem muita capinha de celular? Qual que é a próxima loja de capinha de celular? Será que tem algum modelo, alguma outra coisa, alguma outra que vai ser um pouco mais de tendência? Que faça mais sentido? Mas eu quero fazer aqui uma capinha de celular virtual, sei lá, uma coisa mega conceito. Não, mas será que não é conceito demais? Qual que é o meio termo? Então você precisa estar sempre equilibrando esses três lobos, assim. Mas a parte chata, ela é importante. A parte chata pra mim, assim, é o bagulho que quanto mais equilibrado a parte chata tá, melhor. E todas as vezes que eu quase quebrei, maluco, foi porque alguém não olhou pra parte chata de uma empresa. Isso é muito louco. Muito louco, assim. Todas as vezes que a empresa deu errado, não foi porque a gente teve uma ideia ruim, não foi porque o caminho tava errado, não foi porque... Foi porque alguém não olhou pra parte chata. Não foi porque alguém... eu posso contar pra vocês, assim. Foi porque uma vez a pessoa que era responsável, que não era eu na época, eu já contei essa brisa? A pessoa responsável pelo financeiro simplesmente tinha um contador, que era um cara que era um merda, que eu detestava aquele contador, que o cara simplesmente não passou pra gente umas DARF que precisava pagar. E surgiu, sei lá, 3 anos depois, falando assim, gente, eu não emiti umas DARFs que vocês precisavam emitir. E surgiu, sei lá, com 40 mil reais que a gente precisava pagar. Ou um dia uma pessoa que cuidava do financeiro olhou e falou assim, putz, cara, a gente não tem dinheiro pra pagar os funcionários esse mês, viu? Tipo assim, paguei os funcionários, mas mês que vem não tem dinheiro. Eu falei, como assim? É porque o fluxo de caixa não bateu. Falei, como é que você avisa agora? Não, é que caiu aqui, não entrou uma grana que precisava entrar. A parte chata, é o que funciona. Tanto que hoje, cara, eu sou desesperado. Hoje o Luquinha que tá aqui atrás tá ligado, assim, o quanto que eu sou... pra mim o caixa é rei. O caixa da minha empresa é rei. Se eu não tenho caixa, eu nem... Irmão, se eu não tivesse caixa, não teria ninguém trabalhando comigo. O bagulho que eu gosto de fazer é caixa. Eu gosto de ter caixa. Joga no caixa. Caixa. Eu quero ter 1 ano de caixa da minha empresa. Que é pra eu poder... Oi? Não, eu quero ter 1 ano de caixa, assim, pra eu poder olhar e falar assim, eu posso ficar 1 ano sem AdSense, que eu sei que minha empresa vai sobreviver. Porque o caixa é rei. Entendeu? Porque o caixa tem que ter, porque assim, muita flutuação, muita loucura e tal. E assim, olha que eu gasto dinheiro, olha que eu invisto dinheiro na empresa. Não deixa o bagulho aqui. A gente tá crescendo nos últimos meses, comprei equipamento pro podcast, trouxemos um podcast pra minha casa, estamos aumentando, contratei um cara que trouxemos o Léo de volta pro time pra fazer o podcast com a gente. Estamos botando dinheiro dentro da casa, mas fazendo caixa. Porque a parte chata, eu sou o chato. E eu olho, falo, isso tá entrando, tá saindo, não tem grana, tem e tal. Isso é uma coisa que eu olho muito, né? E aí, uma última dica aqui antes da gente ir pra vinheta, importantíssima aqui, ó. Puta, essa aqui eu vou... Mano, é uma dica que ela é meio polêmica, assim, ó. Mas às vezes, é melhor você ser um solucionador de problema e não um criador. As pessoas acham às vezes que você empreender, você ter um negócio, é você ser meio professor Pardal. Sabe qual que é? Você tipo, tive uma ideia milagrosa, uma ideia mega melaborante, assim, uma coisa meio louca e tal. Não, velho, às vezes você precisa só solucionar o problema de alguém. Só de você resolver o problema de alguém, você já tá ótimo. Por exemplo, meus queridos amigos da Já Vendeu.
Cara, eles resolveram um problema pra mim que é incrível. Então olha só. Tem uma galera que vende online. Então você tem um negócio que você vende camiseta online, você vende boné online, você vende bolo online, você tá respondendo pro WhatsApp. Hoje o WhatsApp é a principal ferramenta de venda da galera. Aí você precisa ir no banheiro, você precisa pegar seu filho na escola, você precisa dormir, que é uma coisa que as pessoas precisam fazer, e seu cliente chegou à noite. Como é que você faz pra resolver isso? Vai responder no dia seguinte? Que às vezes o cliente não tá lá, às vezes o cliente tem uma dúvida pra responder. O que os caras fizeram? Os caras criaram um serviço de vendedor virtual que nunca dorme. Então os caras criaram uma ferramenta que, enquanto você descansa, ele segue vendendo. A ferramenta responde igual a você, no seu tom de voz, sem que você precise parar sua vida. Então, se você pergunta por tamanho, por cor, mano, a ferramenta responde na hora. Na hora. Então você consegue ter um time de e-commerce sem precisar contratar o e-commerce e você continua vendendo com a sua empresa pela ferramentinha do Já Vendeu. Olha, cara, pra mim isso é muito massa. Você entendeu a brisa da ferramenta? Tu tem uma ferramenta que é um vendedor online de WhatsApp pra você, respondendo as perguntas da galera. Pô, isso é um puta problema de uma galera. Pô, quantidade de pessoa que eu conheço que vende bolo, vende serviço de nutricionista, vende personal trainer. E aí o cara, ele tem toda uma burocracia pra responder o WhatsApp e tal. Pô, esses dias eu fui contratar um maluco pra fazer um serviço pra mim. Pô, o cara foi me responder 3 dias depois a parada. Tinha até esquecido que eu tinha falado com o maluco. Porque às vezes se o cara tivesse ali, tipo, com um processinho que já tivesse respondendo, pô, já teria resolvido o bagulho. E olha que legal. A Já Vendeu, ela pode mandar áudio, foto, vídeo. Você pode personalizar do começo até o final da sua venda. Cara, é uma ferramenta muito massa. E, de novo, você tá resolvendo um problema. Ó, quem quiser contratar Já Vendeu, a gente conseguiu um cupomzinho de desconto aqui, brabo, que é o cupom Edson10, e você tem 10% de desconto nos 3 primeiros meses do uso da ferramenta. A gente vai deixar um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você clicar, conhecer mais da Já Vendeu e usar no seu negócio. E acho que essa é a grande questão. Acho que a Já Vendeu é um exemplo muito bom disso, assim. Você vende solução de problema. Por exemplo, o que eu vendo para os meus clientes? Meus clientes, eles têm uma dificuldade muito grande em chegar no público. Eles têm problemas de tráfego orgânico. Boa parte dos meus clientes, eles não conseguem falar com homens. Os caras, pô, eu procuro audiência na internet, eu preciso procurar um público masculino, eu preciso procurar um público masculino que fale de moda, que fale de negócios, que fale de dinheiro, que fale de empreendedorismo. Então, muitos clientes que me procuram, eles procuram assim, como que eu falo com esse cara? Falam através de mim. Eu vendo uma solução para esse cara. E é muito simples, às vezes. Às vezes a gente contrata pessoas que fazem coisinha muito básica. Né? Você que tá querendo fazer uma coisa mega disruptiva, às vezes é muito fácil você pensar o seu negócio assim, como é que eu resolvo o problema de alguém? Qual o problema que as pessoas têm que eu consigo resolver? Pense em problemas que as pessoas têm, pense em problemas que as pessoas possam ter e tenta resolver o problema de alguém. Era muito mais fácil do que você querer ter uma ideia mega mirabolante, assim. E no vídeo de hoje, eu separei aqui uma série de dicas sobre negócios que seu pai não te ensinou e que você deveria saber. Então prepara o seu MEI, que vai começar Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse é o Conversas Difíceis, o quadro que acontece em todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você para se inscrever. Inscreva-se aqui, ó, é de graça. Eu resolvo o problema da sua vida, né? A gente ajuda aqui falando sobre temas da vida adulta, trabalho, negócios, dinheiro, relacionamentos. Esse é o quadro aqui que é o tapa na cara para você ter mais qualidade de vida, ser um homem moderno melhor. Você está ouvindo isso daqui via Spotify? Olá, Spotify. Se você não está ouvindo, você pode ouvir via Spotify se você quiser. É só você procurar a gente lá no feed, Edson Castro Show no Spotify. E você que está ouvindo em áudio, bota mais carga aí na academia, irmão. 10 de cada lado no supino é coisa de frango, tá? Bota mais 5, tá? Tá de sacanagemzinha. Tá de sacanagemzinha aí. Não, pô, e faz mais uma repetiçãozinha que a gente tá ligado que você tá roubando, tá? Tá, fazer 6 tá de sacanagem. Cara, fazer 6 tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, vai. Faz uma forcinha aí, mas saiu de casa pra ir na academia pra ficar fazendo fisioterapia, você tá de sacanagem, né? Aproveita também que você tá ouvindo via Spotify também. Tem 3 pontinhos aí em cima, você pode clicar e pode avaliar a gente com 5 estrelas. Comenta aí pra gente aí qual que é a maior dor que você tem de empreender, de abrir negócios, de você tá fazendo seus negócios. Quero saber, principalmente da galera que tem negócio, que tem empresa, qual que é a maior dor que vocês estão passando hoje, porque a gente tem falado bastante sobre empreendedorismo, é uma coisa muito interessante da gente falar, tá? Vamos lá. Essa dica daqui é muito importante demais, assim, ó. Abandone a generalização e busque clareza. O que acontece? Toda vez que a gente tem um problema,
é muito comum a gente ficar numa névoa. E essa dica aqui funciona até pra vida pessoal, que inclusive a gente fez um vídeo agora há pouco que eu falei muito sobre isso. Assim. Então, você tá às vezes com problema, é assim... Pô, eu literalmente acabei de usar isso por um vídeo. Nossa, minha empresa não vende, por isso eu vou quebrar, e minha vida é terrível, meus funcionários não ajudam, e eu não consigo resolver a parada, aí minha vida é uma desgraça, todo dia é uma tragédia, eu não aguento mais, e tudo é terrível, e tudo é péssimo, e como é ruim pra mim, e como é difícil ter negócio, esse país maldito, e o Brasil é uma desgraça, e não sei o que, blá 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 blá. Tá, você não chega na solução. Bom, a gente tá com problema de fluxo de caixa, então eu preciso aumentar meu número de vendas. Como é que eu vou fazer isso? Pô, eu preciso dar uma olhada em fornecedor, eu preciso aumentar meus pontos de vendas, eu preciso qualificar meu time de vendas, eu preciso fidelizar os meus clientes, eu preciso entender se meus vendedores estão vendendo, eu preciso diminuir o número de turnover nos meus vendedores, eu preciso melhorar a minha qualidade do meu produto, ou eu preciso diminuir minha operação. Então você vai fazendo pontos que são tangíveis e atingíveis para resolver e para você chegar na solução e que você possa falar, fiz. Ponto. Que é uma coisa, inclusive, que a gente fez recentemente aqui, lembra? Que eu falei, eu queria voltar pro meu canal de podcast. Então eu falei, estou voltando no canal de podcast, porém tenho um problema de dinheiro que eu não estou com dinheiro sobrando. Então eu preciso voltar pro canal de podcast. Então eu preciso fazer dinheiro no meu canal principal, preciso que sobre dinheiro no meu canal principal, para eu pegar esse dinheiro, para investir, para gravar para contratar a produtora, para gravar o podcast, para que sobre dinheiro, para eu ter o AdSense do canal do podcast, lembra? E através do AdSense desse canal de podcast eu vou poder pagar o time para fazer o podcast crescer. Então a gente foi criando uma etapa de coisas que precisava fazer e foi fazendo as coisas acontecendo para poder caminhar. Se eu virasse assim, quero voltar com o meu podcast, como? Não sei. Nunca ia acontecer. Nunca. Então, para você ter um problema, ter uma solução, você precisa procurar a clareza. Clareza. Qual que é o seu problema? Eu tô com um... Para de ficar no problema. Para de ficar correndo de um lado pro outro. Sabe quando tem o urso do pica-pau? Fica correndo de um lado pro outro aqui, tipo... Irmão, você abriu um negócio? Você abriu uma empresa? É você por você mesmo nessa porra, velho. É você por você mesmo nessa porra. Sua empresa é teu filho. Tu tem que criar essa porra. Senta, olha, o que tá acontecendo? Mas olha de verdade. Porque às vezes a culpa é tua. E a maioria das vezes a culpa vai ser sua, tá? Tirar um pouco a culpa de funcionário, tirar um pouco a culpa do outro, que a gente adora falar, porque a culpa do funcionário, a culpa não sei o quê. Tira um pouco a culpa do funcionário. Mas onde é que eu errei? E às vezes a culpa do funcionário é tua, que deixou o funcionário lá. Que acontece também. Então, pô, já teve funcionário ruim meu, que é muito fácil eu falar assim, pô, o cara tá destruindo uma empresa. Não, errado sou eu que deixei o cara destruir uma empresa. O errado não é o funcionário, o errado sou eu. É a vaca no telhado. A vaca não foi parada sozinha no telhado, alguém colocou ela lá. Eu detesto o empreendedor que fala, pô, os funcionários... Véi, quem que botou o cara lá, caralho? Chegou sozinho? Entrou sozinho? Assinou a carteira sozinho, porra? Você que colocou ele lá, tio. Tem que estar olhando também. Então, busca clareza. Outra parada muito importante também, ó. Você tem que entender quais são os resultados chaves da sua empresa. E muita gente não tem essa clareza. Qual é o resultado chave do seu negócio? O que significa que você está dando certo, que você está dando errado? Você precisa ter claro. Ó, a gente tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Você precisa entender quantas capinhas de celular eu preciso vender por mês, quantos bolos eu preciso vender por mês, quanto que a gente precisa fazer, quantos clientes eu preciso captar, quantas mensagens eu preciso mandar, quantos retornos eu preciso ter, quantos pedidos no iFood eu preciso rodar. Você precisa ter isso claro pra você. Se você não tem isso, fudeu. De novo, para de deixar um negócio no campo das ideias. Começa a ter isso no campo físico e começa a ter plano de ação. E assim, eu gosto muito de ter isso, assim, se tal, eu tal. Se tal, eu tal. Então é uma coisa que assim, se não entra X de dinheiro na minha empresa, eu faço tal. Se a gente não fecha a publi, eu faço tal. O Luca tá ligado que às vezes eu entro numa... Coitado. Porque o Luca fica nas elucubrações aqui. Mas assim, se eu não fecho o publi em tal mês, eu preciso fazer A, B e C. E a gente tá aqui fazendo. Se eu fecho, eu não preciso fazer A, B e C. Então eu tô sempre todo com algumas equações que eu criei. Isso que eu tô há anos na internet, e eu sei, se tudo deu certo, eu tiro o pé.
Pô, Zé, tá maluco, né? Tá maluco, nem me lembro disso. Mas assim, então eu tenho muitas essas equações, tipo assim, se a coisa tá bem assim, eu faço isso. Se a coisa tá errada, eu faço isso. Eu tenho números de vídeos, vocês não estão entendendo. Tem mês que se a coisa não tá legal, eu aumento o número de vídeos que eu publico. Porque eu sei que vai rodar um tanto, que vai me gerar um tanto, que vai dar um tanto. Tem o número de lives que eu faço. Tem o número de vídeo com afiliado. Tem o número de posts de afiliados que eu posto em stories. Tem o número de clientes pequenos que eu pego. Sabe, tem um monte de coisinhazinha, assim. Tem cliente que eu rejeito, às vezes, que eu resgato. Cliente que às vezes mandou um orçamento pra mim que é muito baixo. Eu falo assim, pô, esse mês eu não vou fechar. Manda mensagem e falo, pô, lembra aquele orçamento que você me mandou há 3 meses atrás? Esse mês eu posso, você quer? Por quê? Porque eu preciso bater a meta do mês. Por quê? Porque eu tenho meus KPIs, eu tenho minhas metas pra bater. Eu tenho exatamente o que eu preciso pra poder sobreviver. Você tem isso. Cara, muita empresa vive no flow, velho. Isso é muito louco. Você tá no capitalismo, velho. Você não tá numa república hippie, irmão. Muita galera vive por viver, assim. Eu vou abrir uma loja de açaí, tá? Quando? Em junho. Sabe? Pô, tu criou em junho uma loja de açaí, você tá louco. E o inverno? Ah, o que tem o inverno? O que tem o inverno? Tu vai ter um menu pro inverno? Tu vai ter, sabe, uma salada pro cara comer lá no inverno? Uma sopa? Sabe? O que você vai vender pro cara que não estiver fazendo? Pô, São Paulo, a gente teve que 2 meses frio pra cacete, não teve? 2, 3 meses frio pra cacete. Sabe o que aconteceu? Tinha um açaí que ficava aqui na Rua do Orfanato. Quebrou. A maioria das empresas não tem caixa pra sobreviver 2 meses. Com fluxo ruim. Não tem o que fazer, velho. Então, assim, tu precisa ter quais são os indicadores básicos. Você precisa ter essas funções. Se tal, tanto tal. É por isso que é importante o fluxo de caixa. Você tá olhando o fluxo de caixa sempre. Entrou tal, saiu tanto. Entrou tanto, saiu tanto. Entrou tanto, saiu tanto. Entrou tanto, saiu tanto. Você precisa saber quanto tá entrando, quanto tá saindo. Quanto tá entrando, quanto tá saindo. Quanto tá entrando, quanto tá saindo. Tá sempre, cara, tá. Você é um fanático por isso. Você é um psicopata por isso. Você é um abitolado, um louco. Seja um nóia disso. Um nóia de tudo isso. Que mais? Outra dica massa aqui, ó. Sabe aquele papo de cliente tem sempre razão? É merda. Cliente não tem razão, não. Isso é uma coisa que o Facundo Guerra me falou uma vez, eu entendi e acho foda. O cliente nem sempre tem razão. Porque quando a gente vai que o cliente tem razão, a gente cria ornitorrinco. E ornitorrinco é uma merda. Bicho bosta. Não vai pra porra nenhuma aquela merda. Cara, cliente nem sempre tem razão. Porque se você vai seguir o cliente vai começar a fazer uns bagulho que vai dar ruim. E qual que é o problema? O cliente, às vezes, ele vai começar a enrolar e você vai querer seguir o flow do cliente. E aí, eu vou dar um exemplo do meu caso aqui. Já teve entrega nossa, do cliente virar e falar assim, da gente deixar o cliente acompanhar todos os passos da entrega. E foi uma lição nossa. Então o cliente fazia briefing, roteiro, aprovação da edição e aprovação da publicação. E a gente ficar papo de 2, 3 meses para publicar um vídeo. Porque ia, voltava, ia pro cara da agência, voltava, ia pro marketing, voltava, ia pra não sei o que, voltava, ia pra lá não sei o que, voltava. E no final, ficava uma merda. E ninguém gostava do vídeo. E aí a gente entendeu. Cara, ó, seguinte, você aprova o spot. Acabou. Gostou do spot? Não gostou? A gente muda. Ah, mas tem que pôr tal coisa. Tava no roteiro? Não. Puta, é que você aprovou o roteiro já, né? A gente mandou o roteiro pra aprovar. E aí tá publicado. E é isso. E aí a coisa flui. Porque cliente que dá problema, ele vai te atrapalhar com cliente que não te dá problema. Isso você precisa saber. Você precisa valorizar cliente bom e tomar muito cuidado com cliente ruim. Principalmente cliente ruim que não paga. Porque normalmente o cliente ruim é justamente o cara que não paga. Só de lei. Lembra? Teve um cliente nosso aqui, meio duro. Cara, deu muito trabalho, viado. Nossa, deu muito trabalho. Muito trabalho. Cobrou os piores prazos da gente. Encheu o nosso saco no roteiro. Encheu o nosso saco na edição. Esse mesmo daí. Encheu o nosso saco na edição. A gente teve que passar por 2, 3 aprovações. Na hora de pagar, adivinha? Atrasou 1 mês o pagamento. Recebi. Agora eu tô recebendo. Mas eu tive que fazer o quê? Tive que falar com o chefe da mina da agência. Eu tive que quebrar um pau. Aprendi pro cliente ruim, óbvio. Sempre é o cliente ruim, nunca é o cliente bom. Porque o cliente bom, ele tá nice. Então assim, a gente precisa entender. O cliente às vezes não tem razão. Às vezes você vai olhar pra um cliente e fala assim, cara, esse cliente daqui, ele vai tirar minha energia do cliente bom. E aí você perde o cliente bom que você tá gastando tempo resolvendo o cliente ruim.
E às vezes você não vai conseguir atender aquele cliente ruim. E é bom você entender, tipo assim, puta, eu não vou conseguir atender, cara. O que você tá pedindo é difícil demais pra mim. Puta, não consigo. Pô, puta, procura ali do lado. O Luca tem um caso que eu gosto muito. Eu queria muito poder contar essa história do Luca, mas eu nunca vou poder contar, porque envolve muita gente. Mas o Luca tem um cliente muito ruim. E que não deu, né? Não deu. Não deu. E acontece. E acontece. E é isso, às vezes tem isso. Às vezes tem um bagulho que você vai lá e fala assim, cara, não dá. Não dá. Será que a pessoa consegue descobrir quem é? Não consegue, né, pra essa descrição. Tão difícil, muito difícil, né? Vai ser difícil ver e se ouvir não vai entender que é, né? Então tem essa parada que às vezes os clientes você precisa deixar let it go. Fala, puta, cara, não consigo. Obrigado, valeu. Cara, você vai ver como sua vida se tornar libertadora. Foca no cliente bom e cliente ruim. Fala, puta, não vai dar, mano. Isso é muito importante, assim, porque o cliente ruim, cara, ele vai querer entrar no seu restaurante e fazer merda. Pô, tem um bagulho que eu acho muito foda, assim. Tem um restaurante que eu gosto muito, caso básico aqui, chama La Borracheria, que fica em Pinheiros. Ele era o antigo Underdog, no lugar onde era Underdog, virou La Borracheria. Eles são uma hamburgueria e uma churrascaria de parrilha argentina ou uruguaia, não sei, acho que deve ser argentina. Eles não fazem hambúrguer bem passado. É só hambúrguer mal passado. Eles não fazem outro ponto da carne. Eles não fazem. Não tem isso. Não tem, eles têm um ponto de carne e é isso. E eles avisam desde o começo, a gente não tem outro ponto de carne. Isso é indiscutível. Se você não come esse ponto, a gente não te serve. Ah, mas... E é uma conversa, e é easy. Então ele garante que eles conseguem fazer o melhor serviço deles e eles não precisam ficar indo e voltando com hambúrguer. Porque isso acontece em muita hamburgueria, sabia? De ficar indo e voltando com hambúrguer. Ah, não é meu ponto. Ah, tá bem mal passado. Ah, tá não sei o quê. E pra ficar acertando o ponto da carne, hoje em dia tá um pouco menos, mas antigamente, pra ficar acertando o ponto da carne, era um inferno em hamburgueria. Por isso que todos os hambúrgueres antes eram torrados, porque eles preferiam pecar por torrado que por pecar pelo ponto certo da carne. Não, eles nem torram. Cara, o ponto certo da carne é esse. O cara é chefe, o cara manja, o cara entrega, acabou. Ah, mas eu não gosto assim. Então você não vai comer aqui. E o lugar tá sempre cheio. O lugar nunca tá vazio. Acabou, easy. Não tem discussão. E aí não precisa se preocupar em ficar voltando, não precisa ficar o garçom voltando, a churrasqueira travada, a parrilha travada. Não, cara, tá sempre fluindo. O caixa flui. Outro lugar que eu gosto muito, que é o Seu Osvaldo, no Ipiranga. O Seu Osvaldo, acho que ele deve ter 5 hambúrgueres diferentes no Seu Osvaldo. Só. Acho que ele não tem batata frita, tem uma Coca-Cola. É isso, você terminou de comer, o cara bota a conta na sua frente. Você terminou de engolir, o cara já cobra, já pede pra você sair pra entrar outro cara, porque é um lugar que tá muito cheio, você é muito cobrado. E lá é assim que ele atende. Ele fala assim, ó, puta, a próxima pessoa tem que sentar aí, o senhor consegue sair? Ah, mas acabou. É o flow dos caras, é o jeito que o negócio deles flui e funciona. E quem vai lá já sabe um pouco como é que funciona. Quer um outro atendimento? Pô, vai no Madeiro, vai em outro rolê. Porque é o jeito, assim, e a galera consegue entender. A gente precisa entender um pouco disso. Às vezes nosso negócio tem o nosso jeito de fluir. E nosso jeito de fluir garante a saúde mental da sua equipe. Cara, isso é uma parada muito importante que a gente tá tentando fazer um pouco mais disso, né, Luca? Que é manter a saúde mental de todo mundo. Tá bem. Já foi pior. Hoje em dia, ó, pô, a gente tá muito bem. A gente tá muito bem. É melhor a gente até nem falar muito alto isso daqui, né? Porque assim, se conseguir garantir a saúde mental das pessoas é importante, assim. Porque, mano, pro negócio fluir, a sua equipe tem que estar viva, velho. Tem que manter a saúde mental das pessoas. Às vezes eu abuso um pouco da saúde mental do Gabriel. Mas a gente tá fazendo uma transição aqui. Aí sempre que a gente tem transição de programação, o Gabriel se fode, né? Desculpa, Gabriel. Mas a gente tá caminhando pra transição. Então essa viradinha daqui é meio cu. Mas já a gente resolve, porque eu vou enfiar na bunda do Luca e já dá uma aliviada. Mas essa viradinha, assim, acaba fudendo. Mas a gente tá... É importante ter essa saúde mental. Porque às vezes quando você olha e fala assim, gente, esse é o meu flow. A sua equipe tem um jeito de funcionar e não precisa parar por causa do cliente que tá errado. E o negócio que tem a equipe que tá trabalhando bem, que tá fluido, funciona pra caralho. Outra coisa, mantém seus MVPs no jogo, velho. Mantém sua equipe ali, treina bem seu time. A coisa que mais atrapalha a empresa é turnover, é perder funcionário, é perder gente que tá trampando com você. Se tem a galera trabalhando com você que trabalha bem, não perde essa galera. Ó. Quanto tempo a gente tá junto, Luca? 2 anos? A gente tá há 2. 1 ano e meio? Tá. Ó, o Luca tá com o meu câmera desde março do ano passado, mas a gente já trabalhou junto em 2018 e 19, 19 e 20. É. A gente se conheceu em 2018 e a gente trabalhou... Então a gente já se conhece há alguns anos. O Gabriel tá comigo desde 2019. O Thiago tá comigo desde 2022.
A Débora tá comigo desde 2022, o Léo tá comigo desde 2022, a Camila tá comigo desde 2021, o Anderson tá comigo desde 2022. A pessoa mais nova na minha equipe é o Matheus, que tá esse ano. Mentira, ano passado. Cara, essa é a maior vitória que eu tenho. Essa é a maior vitória que eu tenho, assim, é segurar o meu time. E ter, tipo, a galera legalzona, assim, comigo, assim, que eu curto, que eu entendo, que eu tamo na mesma vibe, tamo nice e tal, e tá trocando ideia. Muita gente que foi e vai, então, por exemplo, a Débora, que é minha produtora, a gente já tinha trabalhado junto em 2020 e 2021, ficamos um tempo sem trabalhar junto, voltamos em 22, o Léo, a gente trabalhou junto um tempo, ele saiu, voltou. Então, assim, o Luca, a gente trabalhou junto, saiu, voltou. Cara, mantém seus MVPs com você, velho. Cuida bem da sua galera, esquece turnover. Porque essa galera boa que tá comigo, mano, é a galera que me ajuda a captar cliente, a entregar coisa, a fechar com a minha comunidade, a entregar conteúdo bom. Pô, uma galera fodida, boa. Custo de treinar gente. Pô, tem uma vaga que eu tô precisando treinar, é um inferno treinar essa vaga. Pô, essa vaga que eu preciso treinar, mano, eu tô desesperado, porque eu vou ter que treinar ela, vou ter que parar um monte de coisa, não sei se vai funcionar. Então, assim, caralho, só o tempo que eu tenho que treinar essa pessoa já fudeu. Então é importante você ter isso na cabeça. Recorrência financeira aqui, ó. Cara, ó, coisinha... Pô, aqui eu vou dar umas diquinhas boas aqui, legais, tá? Recorrência financeira, bom, tá? Bom. Como é que você pode ter para dinheiro sempre? Né? Como é que você pode fazer para o dinheiro estar sempre entrando no seu caixa? Então, assim, hoje você tem essas Pay as a Service, né? Que tem as empresas que cobram você ter assinatura, Adobe... Amazon, tudo isso que você está sempre pagando sempre, né? Estão sempre cobrando que você pague sempre. Você ter uma recorrência, isso ajuda muito você. Muito. Ter recorrência. Como é que você faz para ter recorrência? Como é que você faz para ter as coisas acontecendo sempre? Como é que você faz para que as pessoas, o dinheiro esteja sempre circulando na sua empresa? Então, por exemplo, eu gosto muito de fechar clientes a longo prazo. Então, eu prefiro muito mais ter clientes que estão me pagando sempre do que um cliente que me paga uma vez. Então eu sempre fecho pacote de 3 a 6 meses com meus clientes. Porque eu consigo prever meu fluxo de caixa. Então eu consigo entender, tipo assim, pô, eu fecho um cliente e falo assim, pô, ao invés de a gente fechar vamos fechar 3 meses, 4 meses. Às vezes eu diminuo o preço da entrega, mas eu estico o tempo que ele tá me entregando. Então eu estico o tempo que minha operação tá rodando. Sacou? E eu tenho aquele dinheiro entrando sempre. Às vezes é um pouco menos, mas tá entrando mais. Eu sei que aquela grana vai entrar. Que me ajuda a ter previsibilidade. Eu sei que mês que vem entra 20, entra 30. Eu sei, porque tá lá. Porque tá fechado, tá pro contrato. Então eu tenho paz. Do que, puta, eu não sei o que vai surgir no mês que vem. O que vai surgir? Não sei. O que vai aparecer? Não sei. Isso gera uma ansiedade alta no time. Isso gera uma ansiedade alta, uma correria, uma necessidade muito grande. Então é importante você ter isso, assim. Às vezes você tem o seu cliente, às vezes você vai jogar quer ter um lucro muito alto numa tacada só. Pô, legal, você vai ter, mas às vezes você pode diminuir sua margem de lucro, mas saber que seu dinheiro tá sempre entrando. Você que tem cliente também, o Luca deve ter um pouco disso. Às vezes você pelo menos saber que você vai ter trabalho, é melhor do que você não ter trabalho e ganhar uma vez. Né? Pelo menos você tem estabilidade. Eu falei de pessoas são muito importantes, mas você tem que ter sistemas na sua empresa. É muito importante. Porque um dia essas pessoas vão sair, a sua empresa tem que ter um sistema que ela funciona. E seus sistemas têm que ser muito claro. Se uma pessoa for embora da sua empresa, se a pessoa deixar de funcionar, se a empresa deixar de funcionar, fudeu. Então você tem que ter um sistema que a sua empresa funcione. Então, por exemplo, eu tinha um sistema com o Léo, que fazia a função do Luca. Quando o Léo saiu, o Luca entrou, a coisa seguiu. Então, eu tinha um editor que fazia uma parada, que trocou, que entrou outro. Então, assim, eu preciso entender que se eu trocar uma pessoa e entrar outra, a coisa ela não vai desmoronar, não pode desmoronar. Então, eu preciso ter sistemas que funcionem, porque senão a coisa vai pro caralho. Então, tenha na sua empresa sistemas. Valorize seus MVPs, mas tenham sistemas que funcionem na sua empresa também. Estratégia Asset Light, isso aqui é muito importante daqui, ó. Acho muito legal essa estratégia daqui, que é você ter menos investimento em ativo físico e mais em terceirização de produtos. Então, assim, às vezes, em vez de você gastar, isso acontece muito no ramo da indústria têxtil, sabia? Muitas das empresas, em vez de elas gastarem em comprar maquinário, deles fazerem tudo mais, eles preferem terceirizar, porque eles gastam menos em espaço, gastam menos em maquinário, gastam menos em produção, em funcionário, e eles conseguem terceirizar aquilo e é mais barato para eles. Então, às vezes, é legal de você olhar essa operação e falar assim, eu preciso disso que eu tenho ou eu posso
terceirizar de alguém. Então, por exemplo, a luz que tá aqui, ela não é minha, é do Luca. A câmera que tá gravando esse vídeo não é minha, é do Luca. Esse microfone que eu tô gravando aqui não é meu, é do Luca. Então, boa parte das coisas que a gente tá usando aqui não são nem meus. Agora, imagina se eu tivesse que comprar tudo aqui. A lapela que eu tô usando, o microfone que eu tô usando. A única coisa que aqui é a minha casa e meu computador. E a casa nem é minha, que é alugada. Então, assim, ajuda muito. Tributação baixa. Pô, isso aqui é tesão, tá? Tributação baixa é um tesão. Conheça o seu regime tributário, é brabo. E aqui, ó, operação simplificada. Cara, quanto mais você simplificar a sua operação, melhor. Processo fácil, simples, registrado. Cara, reduz burocracia, deixa tudo registrado, tudo de um jeito que as pessoas entendam como é que funciona o seu negócio. É assim? Então, beleza, tá easy. Como é que, se sair alguém, se entrar alguém, como é que resolve? E ó, começou seu negócio? 2 últimas dicas aqui que você vai me agradecer. Começou seu negócio? Dedica o máximo de tempo pra vender. Vende. Tipo, às vezes, a gente aqui no começo fez muito isso, tá? Pode até olhar pro começo desse canal, você vai entender. Cara, se a gente fosse entregar o melhor vídeo possível aqui no começo, a gente não ia ter entregado porra nenhuma, né? Cara, eu tava atrás de cliente. Cliente e fazer AdSense, que era importante pra mim, fazer dinheiro. Fazer dinheiro e AdSense. Conforme foi entrando dinheiro, conforme foi entrando AdSense, eu fui deixando a coisa sofisticada. Vou pôr luzinha melhor, cenário melhor, decoração. Pô, não tinha metade das luzinhas, das coisinhas aqui e tal. Porque nem precisava também. Porque o começo do seu negócio, cara, esquece, não é Steve Jobs, irmão. Eu vou fazer um açaí, eu quero que tenha um conceito, uma parede de madeira, uma trepadeira, uma planta artificial. Esquece essa porra, velho. Vende açaí, caralho. Sabe? Gera cliente, gera bagulho, vai sofisticando depois. Sabe? A não sei que você seja parte de uma rede, de uma franquia, ou você entra com uma puta de uma grana. Tem uma padaria perto da minha casa, que é uma puta padaria linda. Só que sabe o problema dessa padaria? Nunca tem cliente. Nunca tem cliente. Eu tava lá hoje de manhã, eu fui tomar café lá. Pô, tava lá 9 e pouco da manhã. Tinha ninguém. É um horário que tá cheio normalmente de padaria, que tem bastante gente passando. Tem uma outra padaria aqui, a Panrico, perto da minha casa também, tá sempre lotada. Santa Branca tá sempre lotada. À noite é bizarro. Essa padaria que eu falei que tá sempre vazia. Às vezes eu volto do Gil, passo em Santa Branca, porra, velho, tem fila pro pão, é um inferno. A fila do pão tá fora da padaria. A fila da sopa é um inferno. Pô, não sei o gosto da sopa da Santa Branca, porque eu não consigo ir lá. Panrico, mesma coisa, lotadaça. À noite é bizarro, né? Tem a Copan, a Cepan, lotada. Essa padaria que eu falei que tá quebrando, nunca tem ninguém à noite, velho. É um deserto. Mas por quê? Porque focou tanto em fazer um lugar tão bonito, tão conceito, mas o quê? O pão é ruim, o atendimento não é tão legal, as comidas não são tão maneiras. Então assim, mano, foca em vender, fazer um bagulho legal. Às vezes tira um pouco de energia de fazer tudo muito tiriri. Foca, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer o bagulho rodar? E, mano, investe na relação com o cliente. Pô, essa é a importância da gente ter falado do Já Vendeu nesse vídeo daqui. Cara, uma boa relação com o cliente é o que vai fazer você sobreviver. Vou pedir uma licença aqui pros meus amigos da Já Vendeu, mas uma parada muito boa que eu tenho, assim. Cara, quando eu vim pra esse canal novo, eu vim sem cliente nenhum. Todos os meus clientes vieram atrás de mim. Todos vieram assim. Cara, a gente quer estar com você. Insider, desde o dia 1 que eles estão no Brasil, eles anunciam comigo. Sabia disso? Desde o dia 1. Eu lembro o dia que eu ouvi falar da Insider, a gente tá anunciando com eles. Aliás, o dono da Insider, o criador da Insider vem aqui pro podcast. Olha aí. Da hora, hein? Food Fanatics. Eu anuncio com a Food Fanatics desde 2018. Já tem 7 anos que eu anuncio com a Food Fanatics. Que mais? Growth, mesma coisa. Growth, pô, tá maluco. O Ed da Growth tá louco. Só mandei uma mensagem pra ele falou, irmão, a gente gosta de você. Foi a única mensagem que ele mandou pra mim. Só fala pra onde você vai, a gente gosta de você. Quero nem saber qual que é o nome do canal. Então assim, é valorizar seus clientes, é valorizar sua entrega, é valorizar o que você tá fazendo, é relação com o cliente, é como você troca ideia, é o que faz. E outra coisa também, o meu cliente no fim do dia é você que consome esse vídeo. É como a gente conversa, é como a gente trata. Essa é a relação do cliente. Eu tenho membro do clube do canal, nossos membros do clube do canal só aumenta. A nossa relação, a nossa conversa, a audiência do canal só cresce.
A gente bateu o recorde de audiência esse mês. O mês nem terminou, já é o maior recorde, maior audiência da história desse canal. Sacou? Nem chegamos no fim do mês, né? Na verdade, na gravação aqui já deve ter chegado, né? Mas assim, nem chegamos, faltar 10 dias pro fim do mês, a gente já bateu o recorde de audiência do ano, tá? Então tem mais 10 dias pra gente bater mais ainda. Mas isso por quê? A gente fez o evento do livro, ponto bom. Ficamos das 11 da manhã até 8h30 da noite autografando o livro. Cara, eu falei que só ia embora depois de falar com todo mundo. Eu falei com todo mundo. Com todo mundo. Sem sacanagem. Foi todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. A livraria estima que foram mais de 380 pessoas que a gente falou. Sem contar as pessoas que foram e a gente, infelizmente, foram embora, que a gente não conseguiu ver, mas a gente falou com todo mundo. Porque eu valorizo meu cliente. Pra caralho. Você tem que valorizar o seu cliente. Investir na relação. Como é que você vai investir na relação? Como é que você vai fazer? Eu tenho algumas coisas que eu invisto na minha relação. Eu faço live sempre nos mesmos dias. Às vezes, óbvio, acontece acidente. Eu prezo pela qualidade dos meus conteúdos, conteúdo bom. Olha a duração desse vídeo. Tem gente que vai fazer um vídeo desses em 7 minutos. Eu não acho que funciona fazer um vídeo desses 7 minutos. Eu quero fazer um vídeo longo, explicado, detalhadinho. Tem gente que vai fazer um vídeo desses daqui com uma C900 da Logitech. Não, a gente tem uma câmera legal, com um editor legal, com uma luz legal, um cenário legal. Meus clientes, eu mando mensagem para meus clientes, cara, todo mês. Direto, mano, tá vendendo bem? Como é que tá? Você recebendo relatório, trocando ideia. O que você quer vender esse mês? O que eu posso fazer? A Eixo Company, que é a marca de calça jeans que tá me patrocinando agora. Quero que seja o meu exemplo para daqui 3 anos. Cara, anteontem tava falando com isso. Cara, como é que tá a venda? Como é que tá? Tá rolando legal? Não tá rolando legal? Tamo vendendo bem? Não tamo vendendo bem? O que você quer que eu venda? Tô sempre ligando pros caras, sempre falando. Por quê? Porque eu quero vender. Porque é o meu cliente, eu pago minhas contas, eu pago minha equipe, eu pago meu sonho. Então assim, é importante isso. Então você tem a sua marca, você tá vendendo roupa, tá vendendo camiseta, tá vendendo bolo. Tem a captação dos contatos do seu cliente? Não tem? Tá errado. Como é que você conversa com o seu cliente? Você tem um clube de fidelidade? Você mantém um contato com ele? Como é que você faz pro seu cliente se sentir valorizado? Como é que é a experiência do seu cliente? Você pergunta pro seu cliente o que ele tá achando? Você entende a jornada do seu cliente dentro da sua loja? É importante você ter tudo isso muito detalhadinho, muito pensadinho, porque o seu cliente é o maior ativo da sua marca, velho. Ah, meu produto é lindo, meu produto é maravilhoso, ele é incrível, minha loja é muito bonita. Nossa, mas ninguém compra, por que será? Porque desculpa. Foda-se o seu produto. Desculpa. Você pode. Desculpa o palavrão. Foda-se o seu produto. Foda-se a sua loja. Ninguém se importa. Ninguém se importa com o seu produto. Existem canais de moda masculina e de conteúdo masculino que são muito melhores que o meu. De longe, reconheço. Criadores de moda masculina são infinitamente mais bonitos, mais talentosos, mais inteligentes, que entendem muito mais de moda masculina que eu. Pra caralho. E mesmo assim, eu continuo vendendo, continuo tendo cliente, continuo existindo. Por quê? Porque não é sobre isso. Lembra a parte técnica que eu falei? Não é sobre a parte técnica. É sobre a parte que importa. Qual que é a parte que importa? É o tratamento com o público, com o cliente no geral. E isso é o que importa. A gente tem que olhar para o que importa. E a mesma coisa você. Como é que tá com o seu cliente? Às vezes seu pão é maravilhoso, mas você é um péssimo vendedor com o seu cliente. Fudeu. Desculpa. Não adianta nada. Pega o seu pão e joga no lixo. Você precisa saber vender o seu pão. Seu pão precisa chegar nas pessoas. Precisam comer o seu pão. Você precisa... Gostou? O senhor gostou do meu pão? Pô, vou fazer o seguinte. Me passa o seu WhatsApp. Vamos te mandar mensagem sempre que tiver um pãozinho quente. O senhor quer que a gente faça uma recorrência? A gente tem um entregador da loja. A gente entrega o pão pra você todos os dias no mesmo horário. Você não precisa sair da sua casa. Ou a gente manda uma cesta todo final de semana com pão novo pra você. Ou quando for seu aniversário, a gente manda um pão de brinde pra você. Cara, é coisinha simples, às vezes, que você tem no tratamento com o seu cliente, que é a parada que vira. É botar o que importa no que importa. Ah, mas meu pão é maravilhoso, lindo, incrível, minha loja é incrível, maravilhosa, mas eu não sei lidar com o meu cliente. Aí você tá louco. Enfim, espero que as dicas te ajudem. Meu nome é Edson Castro, esse é o Conversas Difíceis. Valeu.